Olá, tudo bem? Vida saudável é uma questão de escolha. A influência que a alimentação produz nas emoções é mais comum do que se imagina. Alguém pode perguntar: é a alimentação que influencia as emoções ou são as emoções que influenciam na escolha dos alimentos? Para termos essa resposta e saber como surge o descontrole emocional, precisamos entender os processos metabólicos que ocorrem no corpo. E para isso, vamos voltar à fase inicial da vida. Durante a gestação, a criança se alimenta dos nutrientes enviados pelo cordão umbilical, e esses nutrientes enviados para o bebê são provenientes da diária dieta alimentar da mãe, que se alimentará de acordo com o ambiente em que ela vive, que produzirão seus pensamentos sobre o que precisa, o que deve comer e com o que realmente vai se alimentar. Isso porque o ambiente produz os pensamentos que promoverão as emoções, que gerarão os sentimentos e que motivarão as atitudes. E são essas atitudes que promoverão os resultados de uma boa ou uma má alimentação fetal. Acreditava-se que o psiquismo humano ocorria desde o nascimento, quando no corte do cordão umbilical, a criança perdia a segurança uterina, tendo que agora procurar por si mesmo oxigênio e alimento para a sobrevivência. Porém, por meio de exames como ultrassonografia e ecografia, começou-se a observar o universo fetal e o seu desenvolvimento físico e emocional. Assim também começou-se a observar que tanto o trauma do nascimento quanto as experiências pré-natais constituem as vivências emocionais no decorrer da vida desse bebê. Ou seja, a vida psíquica após o nascimento é uma continuidade da vida intrauterina. A ciência há muito tempo vem comprovando o quanto as emoções da gestante influenciam na saúde física e emocional do feto, inclusive que podem repercutir por todo o desenvolvimento futuro da criança até a idade adulta. Esse ser em formação reage a estímulos e, além de deglutir e se alimentar com líquido amniótico, regulando o volume de ingestão, e desenvolver articulações e ossos por meio dos movimentos, tem em sua vida emocional e afetiva interligada diretamente às experiências com a mãe, sendo assim, sintonizando-se com o estado emocional materno de forma constante. Assim como a voz dos pais, os sons internos da mãe, como a digestão, batimentos cardíacos, a circulação sanguínea, o ressoar do sono materno, o nível de angústia e ansiedade da mãe também marcarão o feto em desenvolvimento de forma física e emocional, pois o sistema nervoso autônomo materno vai liberar substâncias na corrente sanguínea que alterará a composição do sangue da mãe, que, ao transportar, ou melhor, a transpor a barreira placentária, modificará a bioquímica do ambiente intrauterino, o que pode afetar a maneira que essa criança futuramente se relacionará com o ambiente. As percepções de medo, angústia, tristeza, estresse, mágoas, ansiedade, perdas afetivas, choques emocionais, separações e muitas outras, elas são sentidas pelo feto. O austríaco Gerhard Reinold, médico obstetra nos anos 80, já comprovava isso, que o efeito da química dos sentimentos da gestante influenciam diretamente ao feto. Em suas pesquisas, por exemplo, ele solicitava às mães que se deitassem, e as mães, ao se sentirem relaxadas, isso acalmava os bebês. Em momentos onde ele dizia, por exemplo, para as mães que o feto não estava se mexendo, isso provocava uma reação de medo por parte das mães e, consequentemente, um aumento da taxa de adrenalina no sangue. E o que promovia quase que imediatamente uma inquietação no útero por parte do bebê. Dependendo da duração do distúrbio emocional da gestante, maior será a probabilidade de parto prematuro, ou o bebê nascer com baixo peso, ou ainda depois de nascida, sinais de hiperatividade, irritabilidade, dificuldades na alimentação, distúrbios do sono, choro excessivo, necessidades incomuns da criança permanecer muito tempo no colo serão observados. A presença física do pai ela é fundamental na qualidade de vida do bebê, assim como o bom vínculo entre pai e mãe, tanto na concepção como durante e após a gravidez. O
bebê, na fase intrauterina, ele capta sensações, percepções, sentimentos, pensamentos, tanto positivos quanto negativos. E isso certamente será importante na formação integral do bebê, na construção da sua personalidade, do seu temperamento, do seu caráter. Os efeitos prejudiciais são maiores nos bebês durante a gestação do que quando comparados com a depressão pós-parto. Isso porque o estresse da gestante libera hormônios que contraem o útero, diminuindo a vasodilatação. Ou seja, os nutrientes enviados pelo cordão umbilical, eles ficam insuficientes, o que pode acarretar futuramente problemas respiratórios nessa criança, pois uma produção excessiva de hemoglobina ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento de infecções e alergias respiratórias, visto que todo esse processo está sob influência do estresse gestacional. Os nutrientes alimentares são como tijolos na formação dos órgãos do corpo, e a falta desses nutrientes durante a gestação farão com que o organismo do bebê envie maior parte nutricional para o cérebro, fazendo com que outros órgãos sofram consequências na saúde, às vezes muito sérias. Consequências essas que podem acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. Bebês que nascem desnutridos apresentam maior risco de desenvolver problemas cardiovasculares, pois a falta de nutrientes pode acarretar um menor número de células na formação do coração, o que poderá afetar o seu funcionamento na vida adulta. Crianças que nascem com baixo peso apresentam às vezes 3 vezes menos células nos rins, o que também pode acarretar problemas e aparecimento de dificuldades renais na vida adulta. As alterações alimentares por parte da mãe vão determinar ou não as carências nutricionais e perturbações emocionais do bebê. A falta de ferro e ômega 3, por exemplo, durante a gestação, podem aumentar a chance do desenvolvimento da depressão e ansiedade da criança em idade futura. Crianças com deficiência de vitamina D no nascimento podem permanecer deficientes em vitamina D por alguns meses, o que pode provocar o desenvolvimento de dificuldades autoimunitárias, ou seja, o desenvolvimento de artrite reumatoide e esclerose múltipla, por exemplo. Ainda pode haver situações mais graves, como o desenvolvimento de cânceres de mama, colo ou próstata, que podem manifestar-se mais tarde na vida adulta. O diabetes também pode ser uma situação desagradável, pois uma criança quando desnutrida, até por volta dos 2 anos de idade, ela apresentará maiores probabilidades de desenvolver essa patologia. O uso excessivo de açúcar tem uma correlação com uma maior agitação e falta de concentração na fase escolar. Até os 7 anos de idade, em média, a criança constrói sua personalidade, baseada tanto na sua vivência, na sua convivência, como também nos seus hábitos alimentares. Quando ingerimos algo, esse algo, ao entrar na nossa corrente sanguínea e alimentar todas as células e tecidos, vai também, inclusive, alimentar as células do nosso sistema nervoso. Isto, claro, que vai influenciar a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas percepções e do mundo e como as pessoas interagem com ele. A glicose é o principal combustível do cérebro. E a única maneira de serem fornecidos em excesso é através da alimentação. Pois mesmo sem ingestão de carboidratos, o corpo mesmo produz a sua própria glicose, de forma e na quantidade adequadas. Porém, a glicose em taxas elevadas influenciará desequilíbrios emocionais e de comportamentos. As farinhas, açúcares refinados, além de serem pobres nutricionalmente, são absorvidos muito rapidamente, entram na circulação sanguínea e liberam uma quantidade brusca de insulina, quase de imediato. E se não houver um processo de equilíbrio metabólico, o resultado serão células com uma carga energética muito alta, sem, no entanto, um adequado fornecimento nutricional, o que conduzirá a sintomas de hiperatividade em crianças e ansiedade nos adultos. Se bebermos um copo de refrigerante por dia, ao final de 1 ano, estaremos em média 6 quilos acima do peso. Isso porque o açúcar, num processo metabólico, se transformará em gordura e se multiplicará nas células adiposas do corpo que se concentram em torno das vísceras. É o que conhecemos por gordura visceral.
Por isso o aumento da área abdominal quando engordamos. Aliás, para cada copo de refrigerante que se toma, deveria se tomar em torno de 30 copos de água para recuperar a saúde que se perdeu a partir desta prática. O estresse contínuo ele vai desencadear a elevação do nível de cortisol, um hormônio importante, que pode influenciar diretamente no desenvolvimento da inflamação crônica, quando ele está em alto nível. Isso porque o estresse crônico causa fadiga adrenal, ou seja, as glândulas adrenais ficam com dificuldade de lidar com as fontes externas de estresse, resultando, por exemplo, em depressão e falta de concentração. O cortisol, como eu falei, é um hormônio que ele controla o estresse. Ele atua na metabolização da glicose, das proteínas, das gorduras, oferecendo também efeitos anti-inflamatórios e antialérgicos. Porém, tendo seus níveis mais altos, em grande quantidade, quando comemos alimentos que contêm muito açúcar, ele vai aumentar e isso acarreta distúrbios do sono, dores de cabeça, ansiedade, medo, desejo por consumir alimentos cada vez mais calóricos, redução da imunidade. Os carboidratos refinados e processados são muito prejudiciais à saúde por apresentarem calorias vazias, um valor nutricional insignificante, e aumentarem o nível de açúcar do sangue, vão promover as oscilações do humor, favorecendo a irritabilidade, suscitando um estado mais raivoso, impaciente, podendo até chegar à agressividade. Os alimentos industrializados, pelo alto teor de sódio, fazem com que o corpo retenha mais líquidos, o que exige um trabalho cardíaco mais intenso e, consequentemente, mais sobrecarregado. Todos os alimentos processados, os mais comuns, pão, pastel, massas, doces, chocolates ao leite, refrigerantes, açúcares artificiais, são açúcares de absorção muito rápida, prejudiciais à saúde pela alta taxa glicêmica, que aumentam a taxa insulínica no sangue e, consequentemente, aumenta o processo inflamatório crônico. E com isso, claro, diminui drasticamente o nível de saúde. Os açúcares de absorção lenta, como frutas, vegetais, leguminosas, apresentam índice glicêmico menor, o que promove uma estabilidade e um aporte de glicose regular em todos os sistemas corporais, principalmente para pessoas com bom estado de saúde. As gorduras poliinsaturadas, como é o caso dos óleos utilizados normalmente para cozimento dos alimentos, como soja, canola, milho e outros, possuem uma grande quantidade de gordura trans e de ômega 6. Quando em excesso, ele é muito prejudicial à saúde. Junto com os carboidratos anteriormente mencionados, esse tipo de gordura é promovedora da arteriosclerose, de obesidade e de várias dificuldades metabólicas, comprometendo inclusive o funcionamento adequado do cérebro, resultando na redução das capacidades intelectuais, memória e concentração, assim como alterações do humor. Isso porque, na falta de vitaminas e minerais necessários, há um decréscimo do coeficiente de inteligência, o QI. Além de sintomas como cansaço, tonturas, déficit de atenção, falta de motivação, tanto em crianças como em adultos. Tudo que comemos influencia a forma como sentimos e nos comportamos. O que comemos não afeta só o nosso corpo físico, mas também as nossas emoções e os nossos comportamentos. Todos temos determinadas tendências. Quando tristes, por exemplo, muitos deixam de comer, enquanto que outros comem desesperadamente mais. Respondendo então à pergunta inicial, as nossas emoções têm um efeito poderoso na escolha dos alimentos e os nossos hábitos alimentares, e aquilo que comemos afeta a nossa forma como nos sentimos, agimos e pensamos. Adotar hábitos alimentares saudáveis é o melhor caminho, com grande variedade de alimentos. As gorduras boas, como a banha de porco não processada, o óleo de coco, o azeite de oliva, oleaginosas, frutas, hortaliças, verduras, leguminosas e sementes, são importantes para a modificação desses hábitos,
pois a variedade de alimentos traz consigo uma variedade também de uma maior eficiência dos nutrientes. E aqui faço uma ressalva sobre o colesterol: ele não é e nunca será promovedor da aterosclerose. Uma alimentação saudável não é suficiente. Ela precisa também ser anti-inflamatória. Quando a gente prioriza alimentos de origem vegetal, preferencialmente orgânicos, que sejam de acordo com a fisiologia de cada indivíduo, até porque alimentos da lista de saudáveis, como frutas, por exemplo, podem ser prejudiciais para pessoas potencialmente inflamadas. E aqui também faço menção ao uso de suplementos que promovem a interação necessária nutricionalmente. Isso porque, por melhor que seja a nossa alimentação, não promove um adequado suporte nutricional às células. As vitaminas A, C, D, E, K, por exemplo, têm funções antioxidantes. Ou seja, elas protegem as células dos radicais livres. Já os minerais, como magnésio, zinco, selênio, cálcio, ferro e outros, são essenciais para a saúde emocional. Algum tempo atrás, pensava-se que a vitamina D atuava-se somente em processos metabólicos, como a manutenção do nível do cálcio no sangue. Mas o que se descobriu foi que a sua ação é muito mais complexa do que isso. Ela atua em outras esferas corporais, na reparação do DNA, na secreção e na ação da insulina, na síndrome metabólica, que tem como um dos componentes o diabetes tipo 2, nas funções musculares, cardíacas, neurológicas. Ela controla 10% das funções celulares. A vitamina D é uma verdadeira chave bioquímica, com uma ampla influência sobre a saúde humana. Hoje é compreendida como a mais importante e mais potente substância imunomoduladora existente na natureza. O magnésio é um mineral que desempenha um papel fundamental na obtenção de um estado de calma, um sono de qualidade, sendo que o seu déficit está associado ao nervosismo, irritabilidade, agressividade. O zinco está envolvido na manutenção do cérebro, na produção de serotonina, melatonina, na prevenção da oxidação celular. A carência de zinco está envolvida numa grande variedade de problemas de saúde, como hiperatividade, autismo, ansiedade, depressão. O ferro, vitamina C, as vitaminas do complexo B, nas doses adequadas, têm demonstrado reverter sintomatologias associadas à depressão, bipolaridade, apatias, distúrbios alimentares. Na correria da vida, são muitos os apelos por uma alimentação rápida, através dos alimentos refinados, processados e industrializados. Contudo, é necessário perceber-se, autoconhecer-se na maneira de comprar, manipular, fazer e ingerir os alimentos. Quanto mais o indivíduo busca gratificações imediatas com a comida, menos equilíbrio físico, emocional ou espiritualmente ele se torna. Consequentemente, pior fica a qualidade da sua alimentação. Por isso, o mais importante nesse processo é o autoconhecimento e a valorização da sua autoimagem, pois assim é possível entender melhor como o nosso corpo funciona e saber fazer escolhas e tomar as melhores decisões. Saúde, a maior riqueza da vida.